Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Bom dia. Sintam-se acolhidos a esta celebração. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta celebração, missa do dízimo e solenidade de Pentecostes, que tem como sentido fundamental a união da comunidade na fé em Cristo pela força do Espírito. O Espírito Santo não só promove a unidade, mas faz-se sempre presente na comunidade que se une em oração. É da presença e ação do Espírito que a Igreja vive. Evoquemos esse Espírito Paráclito na liturgia de Pentecostes, para que sua presença inunde a Igreja, tornando-a fiel ao Evangelho. Ser dizimista, irmãos e irmãs, é usar de sabedoria divina que o Espírito de Deus sopre sobre nós, abrindo nosso coração e nossa mente. Entoemos o canto inicial. Bom dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. A misericórdia para com a fragilidade humana é a expressão mais viva da ação do Espírito Santo, reconciliando em Cristo toda a humanidade pelo perdão. Ele provoca a unidade dos filhos e filhas de Deus. Supliquemos ao Senhor o perdão por nosso fechamento e infidelidades. Cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações.
Deus, fonte de reconciliação e unidade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas, E paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Nós estamos celebrando hoje o 7º dia de Antônio Cesarino. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje, santificais a vossa igreja inteira em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E na terra toda a face renovar. E na terra toda a face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E na terra toda a face renovar. E na terra toda a face renovar. Que a glória do Senhor perdure sempre, e se alegre-se, ó Senhor, em suas obras. Hoje sejam-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E na terra toda a face renovar. E na terra toda a face renovar. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato,
todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, do calor aragem, do calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem há nele, nem um bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, por medo dos judeus, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de dizer isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a festa de Pentecostes, a festa da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, o início da igreja, a promessa de Jesus, mas realizada pelo seu Pai. Deus derramou sobre os apóstolos o Espírito Santo e confirmou na vida deles a missão. Agora eu quero que vocês partam e iniciem a pregação da Boa Nova, porque as pessoas precisam ficar sabendo dessa notícia, daquilo que aconteceu na vida de vocês. Deus se manifestou de vários modos, e desde o Antigo Testamento se mostrou muito próximo de Abraão, o pai da fé, e também de Moisés, que foi aquele que conduziu o povo pelo deserto rumo à terra prometida. E Deus realmente agiu fortemente na vida deles. E Ele agiu enviando também sinais que estão escritos na própria palavra de Deus. A água, o fogo, os ventos, tempestades, maneiras de Deus se manifestar. O próprio termo ruá, uma palavra feminina, que fala exatamente dessa força transformadora da ação de Deus na vida das pessoas. Se Deus agiu fortemente no povo da antiga aliança, Ele concretizou plenamente a sua ação na vida dos apóstolos. Então nós podemos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que a festa de Pentecostes é a conclusão da atividade, da ação de Deus na vida do homem. Porque a partir daquele exato momento, não vamos precisar a data, porque vemos aqui, e é muito claro a gente entender que para Lucas, nos Atos dos Apóstolos, a manifestação se deu 50 dias, na festa de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Mas pelo evangelista Lucas, a manifestação se deu na ressurreição. Não importa precisamente a data, porque o que nos cabe entender
é precisamente esta ação do Espírito Santo que caiu no coração daqueles apóstolos e que a partir daquele momento eles começaram uma missão. Então conclui-se perfeitamente a atividade divina com a vinda do Espírito Santo. Agora é a igreja, quero que produzam frutos, quero que deem ao mundo o meu testemunho, quero que digam a todos, assim como São Paulo certa vez disse a Lígia, uma das suas destinatárias da palavra, a sua palavra, convicção, decisão, São Paulo foi muito forte no testemunho, convenceu Lígia, mas ela foi convencida por dentro. São Paulo a tocou por dentro, convenceu Lígia, assim como tantos outros gentios, pagãos e judeus. Eram homens e mulheres que viviam na expectativa de um novo tempo. E quando eles chegavam próximo à palavra, eram tocados pela palavra, o Senhor falava ao coração. E quando a ação do Espírito Santo, que é uma ação renovadora, age em nosso favor, em nossa vida, porque nós recebemos o Espírito Santo e temos em nós o Espírito Santo, desde quando nós somos batizados, o Espírito Santo atualiza a ação divina em nossa vida, atualiza a presença do amor de Deus, porque Ele é a força que une, é a força que dá sentido à nossa vida, Ele é a concretização da ação do Pai e do Filho, porque tudo que nós fazemos é pela ação do Espírito Santo. Por isso Ele dá a nós o gosto para o testemunho. Eu quero testemunhar o Senhor com a minha vida. Por isso Ele provoca em nós algumas sensações que nos levam a testemunhá-lo além das nossas forças físicas e da nossa capacidade. Eu não tenho força, Senhor, mas o Senhor me ajudará. O Espírito Santo me conduzirá. O Espírito Santo repousará sobre mim e assim me dará forças para continuar o caminho. É importante a gente pedir ao Espírito Santo as luzes, assim como nós vimos aqui, os dons, para que renovem em nós, em nossa vida, esta força transformadora, porque é uma dinâmica de Deus, que age constantemente a nosso favor, porque nós não somos aquilo que éramos. Nós não estamos hoje como nós estávamos há 10, 20 anos atrás. Assim, nessa dinâmica da vida, o Espírito Santo também age de uma forma dinâmica em nós e nos coloca diante do mundo para sermos cada vez mais testemunhas convictas da fé. E por isso, aquela ação transformadora que fez com que os apóstolos tivessem uma única decisão, um único desejo de testemunhar Cristo, não se importando com as diferenças, com as realidades distintas das diversas comunidades, porque o Espírito falava uma única língua e fazia-os compreender o verdadeiro amor, porque eles amavam incansavelmente a missão e amavam também os destinatários daquela missão, que eram todas as pessoas de todas as partes. Porque o Espírito, quando age em nosso favor, em nossa vida, Ele nos dá concretamente em nosso coração a certeza daquilo que nós estamos fazendo. Diferente de Babel, na Torre de Babel, naquele murmúrio de diferenças, de línguas, de palavras, existia ali um grande conflito, que era a divisão. E Babel foi destruída exatamente por isso, porque ali existia um grande conflito e nada podia interferir aquele conflito, porque cada um pensava em si mesmo. Não foi o que aconteceu nos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio sobre eles e confirmou a missão. Eles falaram a mesma língua, sentiam o mesmo desejo, tinham a mesma vontade, queriam anunciar ao mundo o reino de Deus proposto por Jesus.
Por isso o Espírito Santo colocou no coração deles a compreensão desta missão. Falavam em várias línguas, porque eram de várias culturas, de vários lugares, mas a ação era uma só. A ação de Deus era uma só na vida deles. Por isso, na síntese desse evangelho, nós podemos subtrair daqui duas palavras muito fortes e que hoje, através do Espírito Santo, da mesma forma que agiu na vida dos apóstolos, que Jesus mesmo disse, continua agindo fortemente em nossa vida. O Espírito de paz e o Espírito de reconciliação. Quem que está aqui não vai dizer para mim que em casa necessita de paz? Eu quero paz para a minha vida, eu quero paz na minha casa, eu quero paz entre aqueles que eu amo, eu quero viver em paz. E é essa paz verdadeiramente que Jesus transmitiu aos apóstolos. Quando ele disse, entrou no cenáculo onde ele estava, Jesus disse, a paz esteja convosco. Pois eu quero que vocês testemunhem o meu amor no mundo e levem esta paz que o mundo precisa. E que hoje também nós precisamos, este espírito de paz. Em qualquer lugar que a gente for, em qualquer ambiente que a gente for ou conviver, que possamos levar esse espírito de paz, como também o espírito de reconciliação. Em casa, na família, no trabalho, nas relações, na nossa comunidade, o Senhor quer que tenhamos o espírito de reconciliação, o espírito de perdão. Depois que ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, ele disse, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Não deixe de ser na sua casa e de ter no seu dia a dia este espírito de reconciliação. Porque este espírito de reconciliação é exatamente o espírito que agiu na vida dos apóstolos e que necessita agir nos nossos tempos. Por isso o Papa Francisco ainda dizia, vamos permitir que a ação do Espírito Santo trabalhe na nossa vida, trabalhe dentro de nós. Porque quem precisa transmitir esse espírito de paz e esse espírito de reconciliação sou eu. Eu preciso transmitir ao mundo esse espírito e que ele fale em meu coração e que eu seja um instrumento do seu amor no mundo. Portanto, o Espírito Santo ilumine a nossa vida, ilumine a nossa igreja, para que ela continue sendo no mundo e na vida das pessoas um sinal de unidade, um sinal de paz e um sinal de reconciliação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor, sois fonte de vida e de salvação. Vinde em socorro de vossa igreja e de toda a humanidade, comunicando-nos a vida, esperança e libertação. Para converter, santificar e purificar vossa igreja, vinde Espírito Santo de Deus, para abrir nossos corações à solidariedade na fraternidade, vinde Espírito Santo de Deus,
para construir a paz na justiça, no perdão e na reconciliação. Vinde, Espírito Santo de Deus, para conduzir os passos da juventude no caminho da verdade. Vinde, Espírito Santo de Deus, para nos comprometer com a defesa da vida e da dignidade dos povos. Vinde, Espírito Santo de Deus, por todos aqueles corações que ainda não compreenderam o gesto solidário e evangélico do dízimo. Vinde, Espírito Santo de Deus, para que cada cristão católico, que mesmo participando das celebrações eucarísticas, ainda não dão testemunho de partilha, consagrando o seu dízimo. Vinde, Espírito Santo de Deus. Rezemos também pelos aniversariantes dizimistas desta semana, pedindo a eles a saúde e a paz. Rezemos por Dorca Cândida da Silva Moura, Maria do Carmo Moraes Casalvara, Maria Rosa Alvarenga, Otávio Rodarte Neto, Enilda Fraga de Castro, Jairo Ferreira Amaral, Maria Helena Pessoni, Eduardo Vilas Boas Moraes, Marco Antônio de Souza, Maria Aparecida Domingos dos Reis e Geni Conceição Ferreira. Por isso rezemos: Vinde, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo de Deus, revesti-nos com os vossos dons, fiéis ao Evangelho de Cristo. Sob a vossa inspiração, queremos renovar a face da terra. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Confirmai este poder e
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, quem sobem os nossos louvores. Nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a no só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo José Lanza e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja, aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos.
Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão. Em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, essa oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, hoje celebrando o 7º dia de Antônio Cesarino, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade e perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos. Pai nosso, Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos, irmãos e irmãs.
Felizes somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Todos ficaram cheios do Espírito.
Oremos. Ó Deus, que enriqueceis a vossa igreja com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo e o alimento espiritual que recebemos, aumente em nós a eterna redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos. As intenções de missas já marcadas para o dia 12 de junho serão celebradas no dia 13, devido ao Jogo do Brasil. Dia 19 de abril, Corpus Christi, haverá missa às 8 horas da manhã nesta igreja e às 15 horas na quadra do Colégio Paula Francinetti. Tríduo ao Sagrado Coração de Jesus, dias 24, 25 e 26 de junho, às 18 horas, e às 19 horas, a Santa Missa. Convidamos a comunidade para participar do terço da Santa Rosa Mística, dia 13 de junho, sexta-feira próxima, às 7 horas da manhã, e a missa de Santo Antônio às 19 horas, com a bênção dos pães. Mais do que uma colaboração, o dízimo é um gesto de amor, gratidão, fé, partilha e, sobretudo, agradecimento a Deus. Sabemos que é com esta partilha que a nossa igreja se mantém viva, já que o dízimo é um gesto que deve partir de nós para devolver a Deus, com fidelidade, uma parte de tudo aquilo que Ele próprio nos dá. Só assim, a comunidade poderá realizar a missão a partir das 3 dimensões do dízimo: religiosa, social e missionária. A pastoral do dízimo deseja que o Senhor faça de nós dizimistas conscientes, alegres e generosos. Tenhamos todos uma semana abençoada. Coral agora está de casa nova, né? Parabéns, viu? Vocês arrasaram no santo. Ficou lindo o santo. Só lembrando então, quinta-feira agora, dia 12 de junho, é dia do Jogo do Brasil. Então nós não vamos celebrar a missa, porque é impossível celebrar às 4 horas da tarde, porque o jogo começa às 5, e celebrar depois das 8, porque provavelmente o jogo não vai terminar 7 horas em ponto. Então fica muito difícil. Então durante a semana e durante a Copa, então nós vamos transferir, não celebrar a missa quando for no horário das 5 horas. Porque senão há uma movimentação aqui, né, na praça, então fica difícil a gente celebrar. Tá? E eu também quero assistir o jogo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. As maravilhas de Deus.
Paróquia São Sebastião apresentou a Santa Missa.